Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao Blogueira Mística. Pois é, tô aqui gravando esse vídeo sem nem saber direito o que eu vou fazer com esse espaço, mas eu espero que você se anime como eu para criar comunidade aqui também. Se você não me conhece ainda, eu tenho um outro canal aqui no YouTube chamado Pollination Tarot. E ali, é lógico, é um canal onde eu leio cartas. Semanalmente eu posto vídeos novos, falo para os signos. Enfim, é divertido, é um trabalho que eu gosto bastante de fazer. É bem diferente de tudo que eu já fiz antes, minha formação é como publicitária. Eu já vivi muitas vidas, mas a última que eu vivi antes de chegar no canal foi como publicitária. E eu tenho amado demais construir comunidade junto com vocês aqui. Então, muito obrigada para quem está vindo do Pollination Tarot e muito obrigada para você que está chegando aqui agora. Eu espero que você tenha vontade de fazer parte da nossa comunidade também. Deixa eu te contar um pouquinho do porquê que eu tô aqui. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu falava meio brincando que vocês vão ver, no futuro eu serei a blogueira mística. Porque eu gosto dessa ideia do termo blogueira, que tem um pouco de pejorativo, mas é só quem não saca, é só quem não saca da coisa que usa o termo blogueira para ofender. Eu acho maravilhoso, acho a cultura blogueira incrível, mudou o mundo. Mas enfim, 2 anos depois, eu tô comendo um pão de queijo na cozinha da minha casa e pensando: será que tem blogueira mística? Tá disponível no Instagram? Fui lá ver e tava. Aí eu mudei o nome do meu Instagram, que era @wearepollination. Tem razão também para ser tudo em inglês, mas isso aí é história para outro vídeo. E mudei desse arroba para blogueira mística, animadíssima, me sentindo engraçadíssima, me sentindo pronta para fazer parte. Pronto, agora eu sou oficialmente blogueira, influenciadora, será? E aí eu comecei a ver a reação das pessoas. Eu tenho muita sorte de ter muita gente muito carinhosa e acolhedora na comunidade. Então essas pessoas começaram a dar muitos likes lá no meu post no Instagram. E eu reparei que tinha uns comentários assim de boa sorte nessa nova fase, você merece, você vai arrasar. E aquilo foi me causando um pouco de ansiedade, porque eu falei, poxa, como assim? Que nova fase? A minha intenção é continuar fazendo o que eu já tô fazendo. Não tem planos de nada novo, era só um nome novo. Mas aí eu não só percebi uma vontade da comunidade de ter conteúdo diferente também, mas sabe, eu também sinto que eu tenho vontade de produzir conteúdo diferente. E aí, meus amigos, foi aí que minha vida se tornou um inferno. Tô brincando. Mais ou menos. Eu comecei a querer ter ideias do que eu faria com esse espaço. Eu criei um novo canal. E assim como eu fiz com o primeiro, eu sou essa pessoa. Eu preciso dar o primeiro passo e depois me permitir me ajustar. Então eu dei o primeiro passo, eu criei o canal no YouTube, eu coloquei ali umas fotinhos e comecei a pensar aqui que tipo de conteúdo que vai ter, qual vai ser o formato, e eu tenho uma lista de coisas que eu pensei. Nessa lista tem coisas que eu comecei a considerar que talvez não queira fazer isso. Combinaria com um conceito do que de traduzir, né? Uma coisa que uma blogueira faz para o que seria então do lado místico, mas tinha coisas ali que eu não sabia se estava afim de fazer. Aí as coisas que eu estava muito afim de fazer, eu descobri que eu não sei fazer. E, enfim, aquilo começou a consumir bastante a minha cabeça, de um jeito legal, lógico. Olha que problemão gostoso ter. Tô com a oportunidade de expandir. Não sei como eu quero expandir. É um problema bom de se ter também, né? E aí, eventualmente, eu cheguei numa conclusão. Falei, olha, se eu for ficar racionalizando demais, analisando demais, eu não vou postar nada. Então eu vou gravar, eu tinha uma viagem VaptVupt planejada, um bate-volta pra praia, eu vou gravar e depois eu vou ver o que eu escrevo em cima daquilo, eu vou escrever um roteiro depois, vou ver o que eu sinto também nessa viagem.
e vou criar a partir daí. De repente essa é a pegada da blogueira mística, né? A fala vem depois. Bonito, né, o conceito? Pois bem, eu gravei as imagens e fiquei ali, ó, deixando marinar. Continuei trabalhando no canal tradicional. Aí eventualmente eu falei, poxa, vai lá, começa a editar o seu vídeo novo pro Blogueira Mística, porque não vai se editar sozinho. Cadê as imagens, amigos? Cadê as imagens? Tudo sumiu, tudo sumiu. A gente estava em época de Mercúrio retrógrado, né? Então, eu vou culpar esse Mercúrio retrógrado último que a gente teve. Eu coloquei várias contas nesse Mercúrio retrógrado porque ele foi realmente avassalador para mim. Normalmente não é assim não, mas esse me pegou de jeito. Enfim, não tinha imagens, não tinha roteiro. Comecei a me sentir um pouco derrotada, não vou mentir não. Falei, de repente deixa assim, finge que nada aconteceu. Só que aí as mensagens vindo na minha direção, plantando aquela semente, é hora de arriscar, é hora de expandir, se deixa brincar. Eu falei, cara, não tem como não fazer isso, o universo tá conspirando pra gente, não só eu, né? Pra gente criar coisas, sair da nossa zona de conforto. Eu falo tanto sobre isso no canal. Isso é sair da minha zona de conforto nesse momento, então eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí eu tive um sonho, e nesse sonho, ele era um daqueles, sabe? Quando os sonhos são importantes, eu sinto que a gente reconhece a importância dele porque tem uma sensação diferente, ele é esquisito às vezes, tem algo que é fora do comum ou tem algo que é muito significativo pra gente naquela história. Então esse sonho ele era esquisito porque era um daqueles que sabe quando você sente o vento quando bate em você. Às vezes a gente tem sonho que a gente sente a pessoa, tipo a pessoa coloca a mão na gente no sonho, parece que a gente sentiu no corpo mesmo, né? Essas coisas assim. Então ele era um desses sonhos assim que a gente sabe que é especial. E aí nesse sonho eu tava com um vestido branco. E aí eu tava, olha que engraçado, meio modernoso. Eu tava com um microfone, assim, e eu tava falando mensagens. Só que eu tinha consciência também que eu tava tipo nos bastidores, na coxia, nos bastidores, com aquele vestido branco, falando as mensagens. E eu tinha consciência de que tinha um auditório do outro lado, mas eu não estava ali, né, na frente de todo mundo. E aí, enquanto assim, a sensação era solene, eu tava ali séria, eu tava ali passando uma mensagem para essas pessoas no auditório. E aí, de repente, vem uma interferência, uma voz bem alta, feminina, de uma pessoa me perguntando, eu não lembro exatamente palavra por palavra qual era a pergunta, mas a sensação era assim, essa pessoa me perguntava o que devia fazer, mas não porque era alguém da audiência, como se fosse assim, alguém da equipe que foi dado uma tarefa e aí chegou num ponto ali que não sabe o que fazer com aquilo. E eu lembro de estar naquela situação, de estar me sentindo assim, poxa, eu tô aqui num momento solene, sabe? Tipo, passando mensagem, que tem o pessoal, tá ao vivo, o pessoal tá ouvindo ali e tem essa voz vazando para todo mundo. E de início eu tento falar para ela, eu entendo, eu não tenho as tuas respostas, mas por favor desliga o telefone, depois a gente resolve isso. Nesse momento eu estou ocupada, e essa voz não para, até que chega um momento, na maior frustração, eu tiro o tal do microfone e eu corro para frente do auditório e eu começo a falar com as pessoas no gogó. E essa voz continua atrapalhando, continua falando, o que eu faço com isso, para onde que eu vou, para quem que eu entrego, para que não sei o que. E de início, aquilo ali foi interessante, porque eu lembro da mensagem que eu falava no auditório quando eu me entrei e comecei a falar pessoalmente com as pessoas,
que aí eu comecei a dizer coisas tipo, olha como é importante, quando você tem algo importante a dizer, você não deixa interferência entrar no caminho. E essas interferências ficarão cada vez mais presentes, foi uma coisa. Então, aí eu acordei daquele sonho e essa parte da mensagem ela ficou muito presente comigo. Mas depois de acordada, a minha sensação pós-sonho foi também disso. Tem uma voz sendo ignorada. Tem uma voz muito alta sendo ignorada. E ali, imediatamente, eu liguei a quê? É o Blogueira Mística. É porque eu tô nessa saga de entender o que que tipo de conteúdo que eu vou produzir, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, como que eu vou fazer, eu vou ter que aprender a editar assim, assim, assado. Então, pelo sim, pelo não, eu fiz um compromisso comigo. Para mim também, para compaixão comigo, acolhimento, tem uma voz interna gritando que eu tô ignorando, eu tô deixando de ouvir, porque eu tô colocando todo o meu foco, a minha atenção no Pollination Tarot. Blogueira mística, vou fazer a minha meditação. Eu tenho essa meditação. Você quer que eu poste? Quer que eu poste aqui no canal? Se você tiver vontade de fazer também, comenta aí, deixa nos comentários que eu gravo e posto aqui pra vocês. Mas eu tenho essa meditação que ela é um guia, né, para entrar em leve transe, e você pode adequar a sua intenção com a sua meditação. E eu ia colocar a minha intenção para conversar com a minha criança interior, porque era muito do que vinha saindo nas mensagens no canal também, um chamado da criança interior. Eu fui nessa intenção, amigos, e calma que tem mais história. Senta que ainda não acabou não. Fui lá, coloquei a minha intenção, falei o nome, nananana. E a hora que eu vejo, eu não encontrei com a minha criança interior. Foi bem no começo. Eu não lembro, eu vou falar 2 anos, mas eu sou meio ruim de tempo também. Eu sei que foi ou bem no começo do Pollination Tarot, do outro canal, ou pouquíssimo antes de começar o canal. Eu acho que foi bem nos primórdios. Eu fiz uma sessão de regressão. Eu morava no Canadá e eu fiz lá em Toronto, onde eu morava. Eu fiz uma sessão de regressão pela primeira vez na vida. Eu nunca tinha feito nada como aquilo e era um pouco cética também, mas bastante respeito, porque afinal eu sou blogueira mística, eu também mexo com esses babados. Ali ela tinha um formato do processo que era para fazer a regressão do tipo de agora, passado recente, a infância, não sei o que. E na minha sessão, toda a parte da minha infância, tipo, eu não conseguia acessar nada. Eu fui direto para uma sala, para um lugar. E a gente tentava acessar outras coisas, tentava acessar outras vidas também, não conseguia. Eu consegui uma coisa ou outra ali, de repente, fui direto para essa sala. Era uma sala escura, e nessa sala escura eu não vi meu rosto, mas eu sabia que era eu. Eu me vi amarrada por cordas, amarrada, com uma camisola branca, assim, uma coisa bem de... Como é que é o nome daquele filme? O Chamado, né? Tipo Samara do Chamado, assim. E a cabeça tombada pra frente. E eu fiquei muito chocada. Porque não era assim que eu me via. Não era o que eu esperava ver, não era como eu esperava não esperava me reconhecer naquilo. E ela pedia, quando eu falo é a pessoa, né, que estava me guiando na regressão. Ela pedia para eu tentar conversar. Você consegue conversar? Você consegue tocar nessa pessoa, em você, né, que você está reconhecendo que é você? Eu não conseguia, eu falava, não respondia, não tinha uma interação. E eu lembro que ela dizia, bom, já que não tá conseguindo aqui, passe para a próxima sala. Bom, tinha o quarto escuro e o quarto branco. E eu ficava voltando pro quarto escuro. Enfim,
A grande coisa sobre essa parte da história é que eu saí dessa sessão bastante chocada e bastante... Foi um momento solene também. Eu saí bastante surpresa e preocupada, porque eu não tinha certeza do que eu tinha visto, de qual que tinha sido aquela experiência, se significava que eu era uma má pessoa, que era ruim, mas eu não me sentia ruim, não me sentia uma má pessoa. E o que isso significa? Aquele momento foi bastante importante, sem respostas, confuso, um pouco preocupante, mas não tinha nenhum indicador, assim, não tinha o que fazer com aquilo, a outra pessoa também, enfim, ficou meio sem resposta. E desde então eu já fiz outras meditações, eu já intencionei de me conectar com essa força. E é interessante porque eu me conectei de novo, mas quando eu me conectei de novo com essa força, eu não via mais a figura, eu só via as mãos. Corta para esse momento de agora que eu tô querendo fazer um conteúdo para blogueira mística, perdidinha, confusérrima, não sabendo como, quando, onde, o que é a coisa certa, o momento certo, algo que eu quero de fato dividir. E vou lá fazer a minha meditação para entrar em contato com a minha criança interior, achando que é assim, minha criança interior vai falar: vamos fazer aula de canto. Não. Quem que eu vi? Essa mesma figura, de novo, lá, amarrada, presa. Só que dessa vez foi diferente, porque isso aqui é meu aniversário, tá? Faço aniversário dia 10 de outubro e essa sessão de meditação eu tô fazendo eu mesma aqui na minha casa. Eu tenho a ferramenta, eu tenho áudio de meditação. E eu também tinha essa cobrança comigo mesma, eu tava me dando um prazo. Não seria muito legal eu postar o primeiro vídeo no dia 10 de outubro? Vou fazer a meditação, aí eu já vou gravar, eu vou ganhar clareza e vou gravar e vou postar. Oh, meu anjo, não foi assim. Quando eu vi essa figura de novo na sessão de meditação, dessa vez foi diferente, porque ela se moveu, e quando ela se moveu, eu consegui abraçá-la, eu consegui tê-la nos meus braços, e foi aí que eu percebi que ela não estava viva. Então, amigos, fala assim: o que você fez pro seu aniversário? Eu morri. Eu percebi que aquela figura, aquela força, aquela energia, eu posso identificar ela como sombra. Mas foi interessante porque eu levei esse tempo também para continuar reconhecendo, para trabalhar com ela para eu conseguir reconhecer também que já não tinha vida. Eu não vou fingir que eu entendo completamente esse processo, o que tudo significa. Mas foi interessante porque dessa vez, aquela confusão que eu tive da primeira vez de não entender de forma nenhuma, o que eu estava olhando, para que era aquilo e não sei o que, e a preocupação, e será que eu sou uma pessoa ruim? É isso que isso significa? Dessa vez, de um entendimento, nada foi dito, mas nesse ato de ver de novo essa figura, e dessa vez eu consegui abraçá-la, e quando eu a abracei, eu vi que ela não tinha mais vida. E quando eu vi que ela não tinha mais vida, eu entendi dessa forma, e é particular meu. Veio um entendimento de que foi um lado de mim que se sacrificou, Porque quando eu abracei, quando eu agradeci, quando eu velei aquela energia, aquela versão de mim, eu trouxe dignidade também para aquela força. Né, príncipe? A próxima visão foi E é engraçado que tem uma carta parecida aqui. Era um lugar escuro, era uma fonte de água. Deixa eu ver se eu acho a carta aqui, que eu só me liguei depois também. Só que era bastante escuro, era tudo muito escuro, mas tinha esse feixe de luz.
E aí esse grande feixe de luz se abriu, ficou gigante pro céu e, enfim, gente, eu mandei pra luz. Aí eu fiz tudo isso aqui, ó, achei. Era muito parecido com essa carta aqui, só que imagina que essa carta aqui é à noite, bem escuro, e então não se enxerga nada disso aqui, não tinha animais, não tinha nada, era só a água. E aqui nessa parte para cima era um grande clarão de luz, que conforme eu deixei ir, esse clarão de luz ele se potencializou, ele aumentou no céu. Então assim, aí fala, vocês que entendem aí das coisas também, putz, você mandou seu poder pra luz. Mandou embora. Fez errado. Por favor, me conte aí nos comentários que eu vou ver se eu consigo recuperar. Mas de forma intuitiva, aquilo pareceu para mim um grande momento de libertação, mas também não libertação minha de forma consciente que eu sou aqui, mas entende? É como se fosse separado de mim também aquilo lá. Então quase como se fosse, teve uma versão de mim que se sacrificou para viver muito das coisas que eu vivi, que era um momento que eu consegui honrar essa energia, essa presença, essa força, deixar essa força descansar também e tomar as rédeas, certo? Aí, pois bem, terminei, né, a minha meditação, achando, como eu disse, que eu ia sair com uma ideia brilhante, que já ia gravar, produzir e postar aqui pra vocês no dia do meu aniversário, conforme planejado. Não. Lógico que eu saí de novo confusa, saí um pouco em luto, um pouco sem saber o que fazer. Gravei os meus vídeos pro Pollination Tarot e teve algumas pessoas, nossa, ela tá desanimada hoje, né, porque eu morri. E aí na segunda-feira eu comecei a gravar os vídeos para Capricórnio, Touro e Virgem, e muito dessa mensagem de renascimento começou a aparecer nas cartas. E aí eu comecei a ficar um pouco mais confiante de que, primeiro, que não é uma experiência só minha, e segundo, então faz parte de certos movimentos do coletivo também, não significa que é todo mundo que vai viver como eu vivi, mas que tem propósito, tem a hora, é um momento dessas transições acontecerem também. Mas até mesmo fazendo as leituras eu comecei a conseguir encaixar um pouco mais as coisas. Então, aconteceu no domingo, na segunda-feira eu vi uma garça e eu não tinha me ligado ainda, como eu disse para vocês, da similaridade com essa carta que, quando eu vivi a experiência, depois, no dia seguinte que eu vi a garça, eu postei lá no meu Instagram, @blogueiramística, eu vi uma garça no caminho para a academia, e aqui tem uma garça justamente em cima do matinho, assim, a imagem que eu vi na vida real, 3D, muito parecida com isso aqui também, vai lá ver no Instagram. E aí a garça sendo um símbolo aí de ascensão, né? Eu falei, pera aí então assim, de fato, foi meio fúnebre, né? Mas o negócio tem um movimento interessante acontecendo aqui. Fazer as leituras para Terra, também Capricórnio, Virgem e Touro, me ajudou a processar muito da experiência que eu vivi também, entender um pouco melhor. E aí eu desligo as câmeras e peço pro meu coisinho aqui, que eu não vou falar o nome porque senão ele pega a voz, o aparelhinho ali, assistente de voz. Eu pedi para desligar as luzes do estúdio. Ele ouviu um negócio completamente diferente, começou a tocar Parabéns Pra Você dos Beatles. Você acredita? Então assim, no domingo, no meu aniversário eu morri, na segunda-feira eu renasci. Eu acho. E depois do Parabéns Pra Você veio Blackbird, que eu inclusive postei como inspiração pós-leitura lá na leitura de Touro, que é Ganhando Asas. Já tinha dado o título da leitura
E aí veio Blackbird dos Beatles, que é uma música que fala sobre você é finalmente livre. Eu tinha também comprado alguns livros. Comecei a ler outro, mas fiquei com vontade de começar esse, de Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. Eu pensei assim, pra falar bem a verdade, Clarice Lispector, eu sei que ela é fantástica, eu ouvi o audiobook da Hora da Estrela, eu acho incrível, mas eu conheço ela muito mais de frases aqui e ali, e dos vídeos que eu vejo dela, das entrevistas dela, ela vem conversando muito comigo, parece os vídeos quando ela expressa como ela se sente, como ela enxerga as coisas, também vem como muitas vezes apoio para aquilo que eu tô sentindo, para aquilo que eu tô tentando entender melhor. Então, eu já comecei a estabelecer uma relação com Clarice, inclusive como guia espiritual aqui para mim, porque tá funcionando dessa forma para mim. Então, comprei o livro e pensando assim, poxa, eu demorei tantos anos para comprar de fato um livro de Clarice e vou ler de cabo a rabo aqui. E aí eu abro o livro, a primeira coisa que ela fala é: a possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. E aí eu já falei, cara, agora era o momento certo mesmo. E aí voltando aqui pro Blogueira Mística, que eu tô... sei nem se ia gostar, não devia falar assim, né? Mas eu tô elegendo aqui Clarice como madrinha do Blogueira Mística. Ai, que ousadia, né? Eu começo a ler as primeiras páginas, que eu não vou ler tudo pra vocês, mas as primeiras páginas são basicamente ela falando de confusão. Ela começa: eu estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi, não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. E por aí vai. E Clarice, ela mesma, Clarice recusou todos os rótulos e os enquadramentos em escolas ou sistemas literários. Então assim, meus amigos, voltando aqui para o Blogueira Mística, esse canal é sem formato. A gente vai descobrir junto, eu não vou me cobrar de fazer a tradução da cultura blogueirística para o místico. E eu quero deixar, também não quero negar isso, se de repente aparecer, se tiver propósito, se der vontade, vamos fazer também. Vamos deixar assim, esse é um canal sem formato, cheio de esperança, de ser uma coisa bacana. Vamos ver onde a vida leva a gente. E se você está vivendo experiências parecidas, vamos entendendo junto o que isso significa pra gente, tá bom? Ó, um beijo grande pra vocês. Vai lá me seguir no @blogueira mística. Se você tiver interesse em me seguir também no Pollination Tarot, não conhece ainda, não é inscrito ainda, vai lá. Beijo, até a próxima.